Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao primeiro bate-papo do projeto Papo de Axé, né? Vamos dar um tempo aí para as pessoas estarem entrando e eu vou aproveitar o momento para saudar o grandioso comunicador Exu, Orixá Exu, né? Tô vendo que o meu pai Ogã já tá por aí na live, né? Não tem o Gan, a Gogô, mas tem um aqui. A Gogô faz um barulhinho também. Alguém pode me dizer se o som tá ok, se consegue me escutar aí de forma boa, de forma tranquila, se está com áudio. Exuana, Exuana, modelo delebara. O som está ótimo, ó, maravilha. Lebara de le, Exu Barainóé, Exu Barainóré, Exu Barainóré, o quele, leva o atirelona. Exuana, Exuana, motirelo de lebara de le, Exu Barainóé, Exu Barainóré, Exu Barainóré, o quele, leva o atirelona. Laroie, que Exu possa abrir os nossos caminhos. O Babá já está aqui também na live. Maravilha, boa noite. Aproveitar já falar algumas coisas aqui antes de convidar o Babá para a live, né? Para a gente iniciar. Tem algumas anotações aqui para poder não me esquecer de falar algumas coisas. Boa noite a todos. Saravá, a bênção, a Boru, a Boiê, Motumbá, né? Eu me chamo Alabomi, sou Babá Efum Paranhos, de Oxalá, do Ilê Axé Yaomi Falaió, de Babalomi, Babalorixá Rafael Cine, de Oxum, né? Da casa de Itinga, ali na área do Jardim Tropical. Minha jornada espiritual começa na Umbanda, com o Pai Raimundo de Xangô, do Centro Umbandista Paz e Justiça. Continuo umbandista e atualmente estou no culto Candomblé, Ifá, da família Abolá. E o que é o Papo de Axé? Né? O Papo de Axé vão ser lives feitas aqui pelo Instagram, que tem a finalidade, né, de compartilhar conhecimentos, saberes, informações sobre os cultos, né? Umbanda, Candomblé, Ifá, espiritualidade de forma geral, para todos, iniciados e não iniciados, né? Para todas as pessoas, né? Compartilhando informações, conhecimentos, né? Com os convidados, com essa finalidade de esclarecer, fortalecer, agregar conhecimento e a valorização, né, da nossa cultura, da nossa espiritualidade. Né? Não tem intenção de dizer quem é certo e quem é errado, né? Apenas de compartilharmos esses conhecimentos, esses saberes conforme a vivência de cada pessoa, de cada convidado, né? E com grande honra e privilégio eu inicio, né, com o nosso primeiro convidado, né, que é o Babalorixá Ângelo Santana, de Oxalá também, né, do Ilê Axé Alacrigi, fundado desde 1978.
eu vou convidar aqui o Babá já para entrar na live. Deixa eu só me localizar aqui. Lembrando que o tema é sobre candomblé, né? Hoje iremos falar sobre candomblé. As pessoas que estiverem aí com suas dúvidas, suas contribuições, né? Podem estar escrevendo aí no chat e vamos ter um momento, né? Especialmente para essa parte, certo? Deixa eu só localizar o Babá aqui. Pronto. Babá, boa noite, sua bênção. Boa noite. Vocês não estão me vendo, não, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer a inversão da câmera aqui. Vou chamar aqui. Pronto, agora melhorou, né? Eu ia ajeitando aqui para uma melhor posição. Desde já gratidão, né, pelo senhor ter aceitado o convite, né, através do nosso pai Ogan aí, que teve toda essa intermediação, que também está na live, né, filho do senhor. E desde já quero expressar minha gratidão pelo senhor ter aceitado, né? E Babá, a Babá Ângelo aí conheceu aí, teve a sorte de conhecer a minha bisa, né? Babá, gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza, para os nossos queridos que estão aí assistindo. Pois não. Eu sou Ângelo Santana, sou licenciado pleno em Filosofia, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e graduado também em Direito. Sou babalorixá do Ibeaxé Alaquirigi. Fui iniciado em 1968 pela saudosa Ialorixá Imocheque, Ialorixá não, Doné, na verdade, que ela era Jeje, Doné Lalu, Imocheque, e com a extinção do terreiro, a mudança do terreiro para São Paulo, eu dei continuidade às minhas obrigações com Iobá, Maria da Anunciação, Iobá, que era descendente de Miguel Arcanjo, né? Deu andar. E estou aí já desde 1978 com o terreiro aberto, já mudei algumas vezes o terreiro de lugar e agora eu estou sediado na Boca da Mata de Valéria, na estrada do Derba, na verdade. Esse é Ângelo. E falar de candomblé, sempre que for solicitado, estarei presente, estarei falando, porque amo a minha religião. Todo dia eu digo que eu entrei no candomblé, como pessoa diz, entrei pela dor. Não, eu não entrei pela dor. Eu entrei pelo amor. Eu entrei pela porta mais larga, que é a porta do coração, a porta do amor. Eu me apaixonei pelo candomblé com 10 anos de idade. E com 14 me iniciei, dele nunca saí, nem sairei. Que relato maravilhoso, Babá. Babá, o senhor também tem um livro, se não me falha a memória. Nas horas vagas eu brinco de ser escritor. Escrevi 2 livros, né? O primeiro, assim, que eu tenho um carinho muito grande, mas a edição é esgotada e eu tenho apenas, eu acho que 6 volumes que eu estou guardando aí, as 7 chaves, esses poucos volumes que eu tenho, que é para uma pessoa assim, de muita consideração, eu obsequiar uma pessoa de muita consideração. O segundo volume eu ainda tenho com fartura, né? Mas o meu xodó mesmo é o primeiro volume. O primeiro a gente nunca esquece. Babá também escritor. Babá, a primeira pergunta que nós temos aqui é: o que é o candomblé e qual a importância desta religião, desta filosofia de vida para a sua vida, para o Senhor? O que é o candomblé? O pessoal, é uma discussão muito grande. O pessoal dizendo que candomblé é seita, que candomblé é religião, não sei o quê. Vamos logo começar. Pergunta a ele, por que você acha que é seita? Qual a diferença de seita e religião? Eles não sabem dizer. Outros dizem que não é religião, que candomblé não é religião, porque religião vem do termo religare. Acredita-se que houve uma ruptura entre o divino, né, e o humano, né? O sagrado e o humano. Então, e que nós do candomblé não houve essa ruptura. Mas, se a gente for pegar Itã, tem 2 Itãs que explicam essa ruptura. Né?
a questão da proibição do Aie, do pessoal do Aie, adentrar o Orum e vice-versa. Sabe, tem 2 ditantes explicando essa ruptura. Então, se for partir pelo termo religare, houve a ruptura, então a gente tenta religar. Mas eu acho esse conceito muito reducionista. Para mim, religião é aquilo que tem dogmas próprios e filosofia própria. Se tem essas 2 coisas, é um segmento religioso, né? Existe uma crença com filosofia e dogmas próprios. Então, isso é que o melhor conceito de religião, ao meu ver. Então, o candomblé é o que abunda, é dogma, tem sua filosofia, né? E tem a sua crença. Então, se enquadra perfeitamente a esse conceito de religião. Para mim, candomblé é uma religião. E a influência dele na minha vida. O candomblé, para mim, ele não influencia a minha vida, ele é a minha própria vida. Eu não sei viver se não fosse do candomblé. Eu não sei viver sem Oxalá na minha vida. Então, Oxalá é a minha própria vida. Babá, quem são os orixás e como eles se relacionam com as forças da natureza? Veja só. Existem correntes que dizem que orixá é as forças da natureza, que nós cultuamos as forças da natureza. Mas se a gente for pegar alguns itãs por aí, que eu prefiro chamar até de mito do que de itã. Mas vamos lá, se a gente for pegar esses itãs, a gente vai ver que eles foram deificados por humanos e por sua feitura, né, por sua passagem aqui na Terra, sua bravura, ou seja lá por qualquer motivo, eles foram deificados. E orixá realmente genuíno é aqueles que se encontram presentes no mito da criação, no itã da criação, né? É o Lodumare, Exu, Oxalá, etc. Os demais, todos eles foram humanos e se tornaram deuses. Assim como na Igreja Católica, para o pessoal entender, sem querer fazer sincretismo algum, mas para o pessoal, para ser didático. Assim como na Igreja Católica, Irmã Dulce, que foi humana, entre nós, hoje é uma santa. A mesma coisa ocorreu no candomblé. Eu vou muito por essa corrente, né? Por essa corrente, de que foram humanos e que foram deificados. Agora, existe um mito que eu gosto muito, que fala sobre a morte de Oxalá. Não sei se você conhece. Conhece? Então, eu gosto muito daquele mito de que Oxalá distribuiu as terras e tal, e que o pessoal com inveja armou uma armadilha para Oxalá. Quando Oxalá passou no caminho, botaram uma pedra falsa, que a pedreira toda rolou e dilacerou, né, espedaçou o corpo de Oxalá, e que Exu levou essa notícia ao Orum, e lá receberam uma gamela muito grande, para recolher as partes de Oxalá. Só que quando recebeu as partes de Oxalá naquela gamela, quando recolheu, houve um redemoinho, rodaram com a gamela na mão, e o redemoinho de tal forma que formou uma centrífuga, e os pedaços de Oxalá saíram da gamela. E a partir da hora que aderiu em algumas pessoas, aquilo bateu em algumas pessoas, aderiram e todos receberam uma partícula de Oxalá, se tornando orixá. Também tem essa. Então, tem explicações de diversos tipos. Porque a cosmovisão daquele povo era muito ampla, porque cada tribo tinha a sua cosmovisão própria. Então, a gente não pode, hoje, querer pegar esses itãs, catalogar, reunir bonitinho e dizer: isso aqui é a Bíblia do Candomblé. Não pode, porque o que é verdade para você não é para mim. Entendeu? Porque qual é o conceito que a filosofia dá de verdade? Verdade é aquilo que uma comunidade compartilha como verdadeiro. Então, aquelas comunidades, cada um tinha seu próprio itã, sua cosmovisão, e todos eram verdadeiros e todos estão certos, porque era uma comunidade compartilhando aquilo como verdadeiro. A comunhão, né? Cada um com a sua realidade, tem aquela coisa da verdade absoluta e o respeito que prevalece, né? Que é isso que uma grande parte interessante da nossa religião,
quando existe esse respeito de fato, né, pai? É. De a gente não querer, essa é a verdade absoluta e o que estiver fora disso está errado, né? E seguindo isso, existe para o senhor alguma relação entre orixá e personalidade na vida de uma pessoa? Existe essa ligação? Não, acho que não. O pessoal classifica as filhas e os filhos de Oxum como pessoas frias, pessoas que gostam de, como diz no Candomblé, de ejó, de um fuxico. E eu tenho em minha casa exemplos de pessoas de Oxum que não toleram isso, que são completamente aversas a isso. E eu acho que isso depende muito do caráter de cada um, e não de orixá. Obviamente que existe uma aparência e tal, a gente no olho, assim, no relance, lembra, olha para aquela pessoa, nos remete a determinado orixá. Mas não que isso seja determinante, né, na conduta das pessoas. O que eu observo muito, Babá, é que existe uma grande facilidade das pessoas em falarem, em deixar para o orixá, porque o povo do orixá tal é assim, é assado. Então, muitas das vezes, não se pega aquela responsabilidade de falar, olha, essa é a personalidade daquela pessoa, não tem a ver com o orixá daquela pessoa. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, onde fica o livre-arbítrio? Exatamente, né? E aquilo, né? O ori, cada um tem o seu ori, né? Cada um tem a sua essência, né? No final das contas. Então, é Exatamente. mais fácil ter o orixá para algumas pessoas. É muito mais fácil transferir nossa responsabilidade. É muito mais fácil transferir a nossa responsabilidade. Babá, sobre Abian. Qual é o papel que o Abian desenvolve e qual é a importância desse papel, né, para o candomblé e quais seriam os compromissos do Abian com o candomblé, na visão do senhor? O Abian é muito necessário no candomblé. Aí, aqui na live está presente uma pessoa, Rezende está aí presente, e eu sempre brinco com ela, Emily, Abian é o quê? Ela diz, nada, meu pai. Mas não é bem assim. Isso é uma brincadeira que a gente faz. O Abian é de muita importância para o candomblé. Hoje, Abian está muito diferente de 56 anos atrás. É bem diferente a coisa. Mas o Abian é muito importante para a Casa do Candomblé. O Abian contribui com seu trabalho para a Casa do Candomblé e a Casa do Candomblé lhe devolve em forma de aprendizado. Então, é o momento que ele está conhecendo aquela casa, para saber se aquela casa realmente é a que lhe apraz, né? Se é aquilo que ela quer para a vida dela, o Abian quer para a vida dele. Então, ele dá sua parcela de trabalho para o terreiro e o terreiro dá sua parcela de conhecimento, né? De adaptação. Então, existe uma troca entre o Abian e o terreiro. Com certeza. Todo terreiro deve ter seus abiãs e ele vai desempenhar este papel de trabalhar, de interagir, de ajudar e de aprender também. E ressaltando, para de repente, se tiver alguém que não tenha o conhecimento, para nós, o Abian é aquela pessoa que não é iniciada dentro do candomblé, né? Para o orixá. E entrando nesse assunto também, Babá, sobre iniciação, na visão do senhor. Toda pessoa precisa passar pelo processo de iniciação. E aí eu venho com uma segunda pergunta. Existe um compromisso que a pessoa adquire com o orixá após ser iniciada? Se toda pessoa tem que passar por iniciação. Hoje, é muito fácil se passar pelo processo de iniciação. É muito mais fácil. Apesar de estar tudo muito mais caro, mas em matéria de facilidade, antigamente a gente
comprava galo e galinha a preço de R$ 10 cada um, R$ 12 no máximo. Né? Uma cabra, R$ 50, R$ 60. Hoje, uma cabra é 300, 400, depende do tamanho. Galinha de 50, 60. Então, as coisas estão muito caras. Mas existe uma facilidade. Por que existe uma facilidade? Quando se fazia santo antigamente, você não sabia nem o dia de entrar, nem o dia de sair. Você não sabia, eu vou me arrumar para fazer meu santo em janeiro. Não era assim. Quem determinava era o pai de santo, quando achava que o santo estava pronto. Você entrava em um rincão, você só saía quando o santo estava pronto para dar o nome. Hoje é diferente. Você tem que se programar para fazer seu santo dentro de suas férias. Verdade. A religião tem que ser flexível a isso. Por que tem que ser? Ela tem que se readaptar aos novos tempos. Hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem responsabilidade. Não cabe mais acabar de fazer o santo, o pai de santo botar para vender acarajé. Não, você vai vender acarajé por tantos anos, vai vender mingau por tantos anos. Não cabe mais, porque todo mundo tem seus empregos, tem sua luta. Entendeu? Então é muito mais fácil de fazer o santo. Mas antigamente era muito difícil se fazer santo. Por tudo isso que eu estou falando, pelo tempo de reclusão, por não saber quando entrava, quando saía, não tinha como se programar. Então era mais difícil. Existia um número de pessoas que entrava no candomblé, que fazia parte de uma comunidade, de um terreiro de candomblé, e chegavam, morriam sem fazer o santo. E nem por isso deixava de ser portadora de uma mediunidade. Eu conheci uma criatura no terreiro da Goméia, do saudoso João da Goméia, que era carinhosamente chamada de Neném. Ela se orgulhava de dizer, eu nunca passei um pombo no meu corpo. Mas naquele tempo, quando precisava tirar o malembe, os angoleiros chamam malembe, do lado da gente a gente chama agébé, ia buscar Neném, porque era a mulher que conhecia para rezar aquilo, ela sendo a Bian. E os santos atendiam. Eu conheci outra pessoa também, que ela morou o tempo todo na casa do falecido Mundinho da Formiga, Mundinho de Oxóssi. O nome dela era Justina. Essa mulher cantava um candomblé mais bonito do que qualquer ogã. Nunca fez um santo, nunca fez um ebó no corpo. Viveu a vida toda. Então, se todo mundo tem que fazer o santo, eu não sei. Conheço gente que viveu feliz, próspera, com axé, inclusive, porque a ponto de tirar uma agébé e os santos responderem, tinha axé. E não foram iniciados. Entendeu? Não foram iniciados. Então, está aí respondida a pergunta se todo mundo precisa fazer o santo. Qual foi a outra pergunta que vem junto com essa? O compromisso que a pessoa adquire após ser iniciada com o orixá, com a comunidade ali religiosa, né? Existe um compromisso? É toda a minha briga. Eu, por exemplo, venho de uma família católica, não praticante, mas um pessoal que tinha o maior preconceito, aversão ao candomblé. Meu santo nunca me pegou antes. Eu subi para fazer meu santo acordado como estou aqui, porque queria ser do candomblé. Entendeu? Então, eu vou lá abalar o pobre do Oxalá, trazer o Oxalá em terra, para depois virar as costas e dizer, não, hoje eu não posso fazer o Oxé, não, porque eu vou para o Rio Vermelho, vou para a festa da Boa Viagem, primeiro do ano. É justo uma coisa dessa? Não, não é justo. Eu não posso ir na roça hoje, não, porque eu acordei e não estou bem. Não posso fazer isso. Porque a partir da hora que eu entrei para o candomblé de livre e espontânea vontade, assumiu a responsabilidade, não digo nenhum compromisso, a responsabilidade. E todos que foram iniciados, principalmente agora, que faz tanto quem quer, entendeu? Sim. Porque antigamente ainda tinha aqueles que bolavam, que nem sabia a hora que bolou e entrou, mas hoje não é assim. Então você vai, aceita tudo direitinho e tal, e depois de feito fica botando gosto ruim, como diz no popular, né? Dizendo que tem isso, tem aquele empecilho e tal. Não existe nada disso. Existe falta de vontade de botar água no santo. Gente, aí deixando o santo completamente sem uma gota d'água, gente. Isso é horrível. Você assumir um compromisso porque você quis assumir. Todo mundo sabe que o candomblé é assim. Quando chega lá na roça, que visitam minha roça, meu terreiro,
em uma festa. Depois, porque eu queria fazer santo, eu queria ser do candomblé. Minha filha, você viu, meu filho, você viu uma festa. Você não viu o que é. A festa estava grande, bonita, estava. Você não viu o trabalho que deu para essa festa sair desse jeito. Para essa festa acontecer e você se encantar a esse ponto, teve toda uma logística aí atrás que você não sabe. Então é necessário primeiro que você veja direitinho o que você quer. Porque depois, é como diziam os antigos, quem está fora não entre, quem está dentro não saia. Se eu me permite a fala dos meus antigos, eu lembro de algumas falas no que tange a fé, que até o dia do Labé, até o dia de ter os processos ali para iniciação, não se sabia muitas das vezes ao certo se seria até aquele orixá. Ainda tinha uma interrogação, né? E fora a questão de roupa, né, Babá? Toda a questão diferente que hoje em dia a gente tem esses outros tecidos, mas antigamente eu lembro, inclusive meu pai Raimundo falar, que pessoas vestiam lindamente orixás com madrasto, engomado, passado, então tem também toda essa questão, né? E exatamente. A roupa do candomblé era basicamente madrasto, que era o murim, lumiere e chitão. O baluaê, o Oxóssi vestia chitão. As iabás vestiam lumiere. E quando era xalá, o madrasto. O meu santo, até hoje, veste madrasto, né? Veste o murim. Agora, são as roupas bem elaboradas, bem bordadas, que, por sinal, quem há mais de 40 anos vinha cuidando dessas roupas era Manhará, que é filha de santo de Dona Edinha da Itinga. Vocês devem conhecer. Aquela Manhará era quem sempre cuidou das roupas de Oxalá. Ela tem um mês, mais ou menos, que houve a passagem dela. E eu já estou preocupado com isso. Se você pegar as roupas de Oxalá, você vê, são um mimo, um primor, tudo bordadinha, tudo bonitinha, mas em algodão. Meu santo veste algodão. Por isso que eu não visto aqueles abadás decorados, bordados, etc. Eu não visto. Porque se meu pai, que é o Senhor Todo-Poderoso, veste murim, não sou eu que vou vestir melhor do que ele. Achei, babá. E pegando essa deixa, pai, como o candomblé tem se adaptado aos tempos modernos? E eu entro com a outra pergunta. Qual é a diferença do candomblé de antigamente para o candomblé de atualmente, na visão do senhor? Completamente diferente. Completamente diferente. Eu posso dizer que não tem nada do de antigamente. Não restou muita coisa do de antigamente, não. Entendeu? Primeiro, hoje é muito fácil, depois da legalização do candomblé, a liberação do candomblé, desvinculação do candomblé da polícia, é muito fácil ir para a feira de São Joaquim com aqueles turbantes que não tem mais tamanho e não sei o que, BBB. Hoje é muito fácil fazer isso, mas naquele tempo não era assim, não. A gente, para sair vestido de candomblé, tinha que olhar 2 vezes. Assistir, muitas vezes, candomblé, utensílios de candomblé serem apreendidos. Então, era muito mais difícil se falar de candomblé. E o candomblé de antigamente, os babalorixás de antigamente, não disputava conhecimento, porque cada um tinha seu conhecimento do seu jeito. O que a gente disputava era força, era axé. Dizia, comigo é na folha e na pemba, como dizia antigamente. É na folha e na pemba. Nossas diferenças a gente resolvia era com o nosso pó. Você aprontou para mim, um pai de santo aprontava para outro, então peraí que eu vou lhe mostrar. E o dia preferido era o nome de Iaú. E aí o pessoal aí fazia as suas coisas. Então é muito diferente. Hoje existe essa guerra de saber. Outra coisa também que é muito diferente, existia a separação do candomblé de Queto, do candomblé de Angola e de Gê. Mas você chegava em um candomblé de Queto, em Itapuã, ele começava o candomblé com a mesma cantiga de um candomblé da Ribeira, que é o extremo, né? Era a mesma cantiga.
cantiga, a gente já sabia de cor e salteado as cantigas que se cantavam no candomblé. Todas as cantigas que cantasse, possíveis e imagináveis, que fosse cantar em um candomblé, a gente sabia de cor e salteado, respondia, o candomblé ficava animado, bonito. Hoje não. Não sou contra quem faz suas composições. Não sou contra. Pode fazer. Agora, não queira que a gente saiba de cor e salteado uma música que foi você que compôs, foi você que fez. Eu não tenho obrigação de saber e nem tenho obrigação de cantar na minha casa. Então, o candomblé de antigamente, as cantigas eram muito mais fáceis, porque eram cantigas repetitivas que a gente cantava a exaustão. Eu ia no candomblé de Pedro, era aquela cantiga de Joaquim era a mesma, de Joana era a mesma. Então, a gente tirava aquilo de letra. E hoje, não, tem muita cantiga inventada. E quando não é a cantiga totalmente inventada, eles pegam uma cantiga antiga, trocam algumas palavras que para ele não faz sentido, para aquele compositor não faz sentido, ele aí joga outras palavras ali e vamos embora. E quer que a gente responda. Não é bem assim. Nós, naquele tempo, as nossas cantigas eram em Yorubá arcaico. Hoje nós temos um Yorubá acadêmico e influenciado pela língua dos colonizadores. Natural que determinadas palavras que ali naquela música não faz sentido hoje, em alguma época pode ter feito sentido. Eu sempre cito meu pai pequeno que levou para minha casa a cantiga de puxar o bicho. Eu não suportava aquela cantiga, mas cantava porque ele foi quem me ajudou, ele que levou e tal, cantava aquela cantiga. Recentemente, que eu falo uns 10 anos atrás, aí, eu fazendo um curso de Urubá com um professor de Oxobô, Jari, o nome dele, e ele, por acaso, traduziu a introdução daquela cantiga, e a cantiga estava dizendo exatamente isso, aquele que vai ser dado em sacrifício. Aí eu disse assim, poxa, essa cantiga não fazia sentido nenhum para mim. Eu achava que essa cantiga era uma cantiga maluca inventada. Mas, no entanto, olha aí. Olha a grandiosidade. A grandiosidade. Né? Aquele que vai ser dado em sacrifício. E quando a gente está puxando o bicho, está apresentando realmente o bicho que vai ser dado em sacrifício. Então, pode não fazer sentido algumas palavras agora, nesse momento, mas naquele contexto que foi criado, poderia estar fazendo sentido, sim. Então, é muito diferente a gente falar de candomblé de ontem e de hoje. Sem falar também essa questão que eu já até comentei, do tempo de reclusão, né? Do tempo de reclusão, do próprio resguardo. Eu hoje, antigamente, que o pessoal tem a mania de pegar as casas chamadas de tradicionais, como parâmetro, né? É o parâmetro, é o paradigma. Então, eu não faço isso. Mas eu criticava, inclusive, lá, pela questão da quantidade de dias de quelê. Né? Hoje em dia, eu não deixo o filho de santo meu sair do terreiro de quelê. Não deixo. Ele vai do santo, fez o santo, conta os diazinhos de quelê ali, pá, tiramos o quelê, ponto. Ele já vai para casa sem o quelê. É muito melhor ele ir sem quelê do que a foto dele está circulando. Por exemplo, se ele trabalha em um lugar onde a vestimenta ele tem que vestir preto. Ah, mas o dono, o patrão tem que reconhecer que é religião, não sei o quê, não sei o quê. Sim, ele até reconhece, mas o dono do emprego é ele. Não aceita você. Não, entendeu? Pode até segurar um dia, dois, vai embora. Tá entendendo? Então, é preferível eu fazer isso do que ver uma foto de um filho de santo meu circulando em grupo de WhatsApp, que o pessoal do candomblé não é mole, venhamos e convenhamos, não é fácil, vestindo de preto, o quelê desenrola, qualquer coisa que venha contrário ao uso do quelê. Então, é muito melhor que ele vá sem quelê e tudo bem. Então, são essas as mudanças do candomblé. Hoje a gente toca um candomblé sem pedir licença a ninguém. Eu toco meu candomblé, embora eu seja afiliado à FENACAB, sou filiado porque sou isento, não pago, sou filiado também à AFA, porque também não pago, mas nunca, na FENACAB ainda tirei licença, mas de 2000 para cá,
né? Nunca mais, 24 anos, sem eu pedir uma licença para banana nenhuma. Faço minha coisa do meu jeito e acabou. Essa é a grande verdade. Interessante o seu relato, Babá, é que uma das coisas que também me tem a lembrança com o pai Raimundo de Xangô é que ele me relatava, né, que tinha que pedir autorização na Casa de Jogos e Costumes, se não me falha a memória, para autorização, para não ser, né, E aquela... não era só jogos de costume, não. Era um problema. Tinha no comércio ali o Baneb, a Jogos de Costume era na Misericórdia, onde é hoje o prédio da prefeitura. A gente ia até Sim. lá, nas Jogos de Costume, e comunicava que ia tocar o candomblé. Eles nos davam uma guia, como eles chamavam, vai pagar a guia. A gente descia o elevador ou o plano, pagava a guia no Baneb do comércio, voltava com aquela guia e ele dava uma licença para a gente averbar na delegacia do bairro. Aí a gente levava aquilo na delegacia do bairro, o delegado, o comissário carimbava e autorizava. Quando você pegava um delegado bom, um comissário bom, averbava. Quando você pegava, não dou licença não, hoje você não toca candomblé não. E você não tocava mesmo. Cansei de ver isso acontecer em uma Ialorixá que tinha na Estrada Velha de São Caetano, hoje é a Avenida Nestor Duarte. O nome dela era Sabina. Ela era inimiga de Almiro Miguel Ferreira, que era comissário de polícia de São Caetano. Ela ia, tirava licença e tal. Ela disse, se você não toca, se você tocar, eu prendo. Ela tocava e ele, por várias vezes, eu vi os ogãs, e um deles, até filho carnal dela, subir com a tabaco na cabeça. São Caetano todo até chegar à delegacia. Caramba. Era muito difícil. Muito difícil. Né? A perseguição, ela era, né, bem intensa nesses aspectos, né, Babá? E o senhor traz também uma fala interessante, no qual que eu penso no seguinte: as leis que nós temos no papel são muito odaras, mas na prática não temos isso realmente de fato, né? Como o senhor falou, é aquele filho que vai ter que utilizar o que lê, e o trabalho, como é que vai ver isso realmente? Né? Então, as leis, até temos leis aí que no papel são interessantes, mas na prática realmente tem questões que a gente precisa adaptar para esses novos tempos, assim, a gente pode dizer, né? E a gente também precisa se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, não é concebível um terreiro, os terreiros cada vez mais urbanos, né? Tem terreiro até em avenidas de casa. Sim. Não sou contra, não, viu, gente? Cada qual faz como pode. O que eu falo é o seguinte: você tem um terreiro urbano, né? Um aglomerado de casa. Você faz uma festa de caboclo, toca sábado a noite toda, domingo o dia todo, emenda por segunda-feira. Gente, vamos ter consciência. Aí eles dizem, porque quando é na igreja de crente, a polícia não vai acabar. Não, você já denunciou uma vez a igreja de crente, você já foi lá reclamar, não foi. Porque se for, a polícia é obrigada a tomar paternidade da coisa. Agora, a gente também deve se marcar em nome dessa liberdade religiosa. Sim. Nós vimos há pouco tempo... deixa até isso quieto, deixa para lá. Vamos lá. Vamos demais. Agora, me permita fazer uma observação. Elisa, que era sua bisavó, né? Sim. Elisa era minha irmã, porque nós éramos filhos do mesmo pai pequeno. Era Oxum Lemin, que era a primeira, era a mais velha. Valdelice, ela foi a Gamo do Barco. Era Oxum Lemin. Depois veio Elisa e depois ele. Pronto, ele só tinha esses 3 filhos pequenos. E ele promovia muita união entre a gente. Quando ele sabia, quando chegava nas festas do Oxalá de Elisa, ele me perguntava, você já se aprontou? Vai ter festa na casa de Elisa? Vai ter festa do Oxalá de Elisa? A mesma coisa era no de Valdelice. Na casa de Gama vai ter festa, se arrume para ir. Entendeu? Então, de forma que a gente viveu muito unido, eu era muito unido com a Elisa. E a ponto, ela morreu agora, no mês de novembro do ano passado. Então,
eu fui visitar ela na quinta-feira, foi quinta-feira, eu fui visitar ela, e ela disse assim, foi uma quarta-feira, quinta-feira ia ser dia 2 de finados. Aí na quarta-feira eu fui visitar ela, ela disse, meu irmão estava ali esperando para lhe dizer que eu estou aqui para você fazer de mim o que você quiser. Eu disse, minha irmã, não bote essa responsabilidade na minha mão, não. Que é isso? Não, meu irmão, se quiser, faça de mim o que você quiser fazer. Eu disse, olha, minha irmã, amanhã eu não posso, que é quinta-feira, que é dia de finado, não vou fazer. Sexta-feira, a gente não pode fazer nada para nos Pai Oxalá. Mas sábado eu venho aqui para a gente fazer uma hipótese. Aí ela disse, está certo. E a segunda coisa é que eu quero que você tome conta dessa menina, uma neta dela, Vatuzzi. Eu quero que você tome conta dessa menina. Ela vai sair da mão do meu Oxalá para a mão do seu. Eu disse, se ela quiser, eu vou cuidar. Bem, na quinta-feira foi dia de finado, eu não pude ir lá. Na sexta-feira, ela entrou em coma. E aí o pessoal me ligou. Eu aí fui lá, levei um matinho, passei um matinho. Minha irmã, eu não posso fazer um trabalho em você hoje. Vim aqui só passar um matinho. Ela, não sei se ela me ouvia ou não, né? Não me respondia. Vou passar aqui um matinho e tal. Eu fui conversando, está na hora de você ir. Você já está com 98 anos, vai fazer sua passagem. Aí fui confortando, de forma que de sábado para domingo ela desencarnou. Nós éramos irmãos, e muito, muito, muito unidos. Muito. Que maravilha. A do Pepe por seu relato, viu, Baná? Gratidão. Vamos aqui entrar num tema, né, que é a respeito de quais são os mitos mais comuns sobre o candomblé, na opinião do senhor. Os mitos. Bem, eu primeiro queria entender a que mito você se refere. Por exemplo, né, dessa pergunta que eu entendi, os mitos são aquelas coisas que são inventadas, né, que isso não pode ser feito por conta disso, as quizilas, os tabus. Eu sempre digo o seguinte, que nós saímos do candomblé do faz mal para o candomblé dos porquês. Hoje a gente tem que saber tudo por tudo. Por quê? Por que não? Antigamente isso não se pode fazer. Por que não pode? Porque não pode. Aí o pessoal dizia, eles não sabiam. Sabiam sim. A minha mãe de santo que me iniciou, ela dizia assim, ninguém vai saber candomblé, ninguém vai aprender candomblé. Por quê? O fundamento do candomblé é um ovo de papagaio. Aí eu falei, mas como é que pode o fundamento de um candomblé ser um ovo de papagaio? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso me queimava a cuca. E aí, um belo dia, eu vim descobrir, a custo de muita abstração, porque ela comparava o fundamento do candomblé a um ovo de papagaio. E tem a ver com a questão de plenitude e outras coisas mais aí. Mas, através dessa abstração, e uma pessoa também foi quem me deu essa luz, que o caminho era esse, eu vim descobrir que realmente, embora ela não tenha dito, talvez ela não soubesse nem porquê, mas sabia exatamente que era um ovo de papagaio. E tem a ver isso. Então, existe essa questão. Existe também muitos mitos. Tinha aquele não faz mal porque era conveniente, né? Mas a maioria das coisas você podia seguir porque dava certo. Porque tinha um fundamento por trás. Muitas vezes, naquela hora, ela não queria nem explicar aquilo, mas depois voltava, lhe dizia. Meu pai pequeno, por exemplo, meu e tia Elisa, ele era um homem de muito saber. Então, quando ele dizia assim, ó, isso aí não se faz, ele não explicava por quê. Depois, comigo, por exemplo, que ele era muito chegado a mim, ele abria para mim, ó, naquela hora eu não falei, porque tinha fulano, tinha Beltrano, mas é assim, 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 assim. Graças a Deus, eu tive bons mestres no candomblé. Eu tive meu pai pequeno, eu tive um senhor chamado Zé do Mocotó,
Tive uma doné, era a doné do Poço Betá, Cibeborã, me ensinou muita coisa, vi muita coisa. Então, eu posso distinguir, podia ter claro assim, o que era mito e o que não era, entendeu? Mas o candomblé é rico em mito. Você quer ver um mito interessante do candomblé? Cada um que conta a história, conta que foi em um lugar aonde Pedrito deu santo. Um disse que foi na casa de Silvana, outro disse que foi na casa de Olga do Alaqueto, outros dizem que foi no Axé Pofonjá, e ninguém sabe onde Pedrito deu santo. Sabe qual é a conclusão disso tudo? Que o Pedrito nunca deu santo em lugar nenhum. Está entendendo? Pedrito Gomes, para quem não sabe, era o chefe de polícia, não tinha secretário de segurança, era chefe de polícia na época, e que tinha aversão, perseguia tudo quanto era candomblé, entrava nos barracões de candomblé, de chicote na mão e montado no cavalo, entendeu? Então, o pessoal dizia que em uma dessas façanhas dele, ele acabou se manifestando. Aí o mito de candomblé. Eu estava na casa de Elisa, e aí tinha um babalorixá presente, que é meu amigo. E eu perguntei, o fulano me deu tanto tempo com você, você fez santo com quem? Aí ele disse assim, fiz santo em Iacupe, na casa de fulano em Iacupe. Eu disse, eu conheço, eu te conheci, eu fui lá, já vi a Yansan dela e tal, bebê. Aí eu fui lá, que eu fui na casa de Justino, aí contei a história, como eu fui para a casa de Justino. E ele aí disse, Justino não era mole. Justino, a polícia ficava perseguindo o candomblé dele o tempo todo, via os atabaques e não localizava a casa dele. E ele começou a falar os feitos de Justino e eu parado escutando. Eu disse, então não é o mesmo Justino que eu conheci. O Justino que eu conheci teve uma vida miserável. Uma vida, que você pode dizer assim, vida miserável, uma vida de arrasto. E eu disse, depois da conversa toda, eu disse assim, eu estava com de Raquel, minha esposa, disse, olha, Raquel, todo mundo depois que morre vira Deus. Eu não quero virar Deus, eu quero virar Deus, não virar santo. Eu não quero virar santo, eu quero virar Deus. E os mitos do candomblé são esses aí. Quando eu vejo o pessoal idolatrando, eu, por exemplo, que conheci várias personalidades antigas do candomblé da Bahia, quando eu vejo o pessoal falando sobre essa velharia, eu fico assim, meu Deus, será que é a mesma pessoa que eu conheci? Não é possível. Não é possível. São os mitos aí do candomblé mistificados. Interessante também, Babá, a gente também salientar que muitas coisas, muitas questões desses mitos, cada um, dentro do seu aprendizado, dentro do seu axé, vai entendendo e aprendendo a desmistificar, né? Também tem isso, o tempo para tal, né? Tempo também. Porque o mito, ele nasce na tentativa de explicar um fenômeno que até então não tem outra explicação, não tem nenhuma outra explicação, então cria-se um mito. Mas a partir da hora que vai aparecendo, né? Vai aparecendo outra explicação, e uma explicação mais racional, mais plausível, esse mito vai sendo desbancado. Isso. Babá, como é visto o culto a outras entidades como Exu, Pombogira, Caboclos, na sua opinião, dentro do candomblé? Bem, de tudo há, de tudo existe. Eu não digo que não existe Padilha, que não existe Maria Mulambo, que não existe Caboclo tal. O que eu digo é o seguinte, essas entidades, Padilhas, etc., não faz parte do candomblé. Isso não faz parte do candomblé. Na minha roça, por exemplo, nenhum iniciado meu saiu de lá com Padilha sentado. Se assentaram lá em suas casas, assentaram por conta própria. Agora, pelas mãos de Ângelo Santana, não existe assentamento de Padilhas, né? De chucatiço, como o pessoal chama. Isso aí apareceu através da Umbanda, porque o pessoal do candomblé, ele é muito de moda. Teve na década de 60, princípio de 70, o chique
era sair da Bahia para ir fazer a obrigação no Rio de Janeiro. Nem São Paulo tinha esse candomblé todo que tem hoje. O ponte era Rio de Janeiro. Como foi o caminho de Mundinho da Formiga, como foi o caminho de Gidê, como foi o caminho de Deuandá, como foi o caminho de Joãozinho da Goméia, e outros que para lá foram, para o Rio de Janeiro. Então, eles iam para o Rio de Janeiro. E lá entraram em contato com a Umbanda. Absorveram isso. E como eles voltavam do Rio de Janeiro, portando, porque eles iam para ganhar dinheiro mesmo, e ganhavam muito dinheiro no Rio de Janeiro, voltava portando, e foi a Padilha que me deu, e logo começou essa história de Padilhas e etc. aqui. Então, lá no terreiro, a gente não faz. A pessoa diz, porque lá não tem culto de Exu. Como que não tem culto de Exu? Já viu o candomblé sem Exu? Não existe. Não existe. Agora, o que não existe é o catiço. Eu, para abrir minhas portas para fazer samba de Padilha, e principalmente com travestidos, né? Eu não faço em minha casa e não aceito. Não sou contra quem faz. Peço para dizer, Padilha é minha vida, que seja a vida. E a gente chamando por Deus e Orixá, a vida já está tão difícil. Imagine a pessoa estar travestida no meio do barracão com o nome da desgraça, do Satanás e de tudo que é ruim, chamando por tudo que é ruim, debaixo da minha comieira. Não me sentiria bem com isso, não. Entendeu? Mas não condeno quem faz. Não condeno. Se está bom para você, continue. Respeito o meu jeito, eu respeito o seu, e vamos embora. Então, o que eu quero que fique claro é isso. Que haja uma clareza entre o povo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar filhos de santo que aceite essa forma de pensar de meu terreiro, essa linha de meu terreiro, de não ter Padilha, não ter manifestação de Exu. Todo mundo sabe da perrenga de Oxalá com Exu. Você que andou pelos caminhos de paz sabe perfeitamente disso, né? Como é que eu vou justificar um filho de Oxalá rodando com Exu? Está faltando o que ali? Exu ou Oxalá? Está faltando alguma coisa. Então, eu fico muito, muito preocupado com isso. Mas quando você tem, você cultua essas entidades, mas que é claro na sua cabeça que aquilo não é candomblé, que a gente não está falando da mesma coisa, eu estou falando de candomblé, e ele está falando de um outro culto, correto, perfeito. É preciso que a gente tenha só essa clareza. Babá, temos algumas perguntas que foram Agora, feitas deixa eu dar um momentinho aqui. Você falou também sobre caboclo. O caboclo, ele sempre visitou, sempre teve livre acesso às casas de candomblé, principalmente do Angola, quem mais recepcionou os caboclos. E eu tenho um carinho especial pelo caboclo. Não gosto muito da festa do caboclo. Mas eu tenho um carinho especial pelo caboclo. Eu gosto do caboclo. Eu tinha uma neta de santo, que de vez em quando ela ia na minha casa e tal, e eu gostava muito do caboclo dela, e eu fazia qualquer coisa para o caboclo responder. O caboclo respondia, eu dava uma cerveja ao caboclo ali, um charuto e tal, ficava conversando e tal. Eu gosto disso. O que eu não gosto da festa do caboclo, principalmente quando excede o horário, depois de uma certa hora, aparecem os caboclos já meio para lá de Bagdá, conversando umas bobagens, fazendo umas bobagens. É isso que eu me surjo. Mas contra o caboclo, eu tenho um carinho muito especial para o caboclo. Aproveitando a sua fala, Babá, eu acredito que existe uma linha muito fina no sentido, principalmente quando envolve a questão de bebidas alcoólicas, né? Eu acho que deve existir aí uma grande consciência, né, das pessoas que cultuam e que reverenciam essa espiritualidade, né, de ter um bom senso também. Eu acho interessante essa ótica também, sabe? Tem que ter, para não ficar uma bagunça. Tudo tem que ter limite, né? Limite para tudo. Né? É verdade. Porque diz que o bom senso e a razoabilidade são as medidas de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Então tem que haver uma razoabilidade em tudo, né? Um bom senso em tudo. E, portanto, um limite. Temos aqui umas perguntas que fizeram aqui pelo Instagram e a gente vai dar uma olhadinha também aqui nos comentários, já que algumas pessoas fizeram aqui, né? Mas a pergunta que fizeram
Esta pergunta foi de Peu. Por que precisamos fazer ebó? É uma boa pergunta, viu, Peu? Porque já dá para a gente falar sobre uma outra coisa. É o seguinte, quando a gente resolve vir para o Aie, vir para a Terra, reencarnar, vamos lá, perante a Jalá, buscar a nossa cabeça espiritual, né? Recebendo essa cabeça, a gente vai até ao Ludumare, o Deus Supremo, na presença de Orumilá, buscar o nosso destino. Uma vez, aí, o Ludumare disse, bem, você vai para a Terra, mas seu destino na Terra é, vamos dizer, ser médico, digamos assim. Você vai ser médico. Você aceita o destino, ajoelha, recebe seu destino, ele sopra, você desceu, vem para a Terra. Agora, como é que ele chega aqui na Terra e vai na minha casa fazer um ebó porque eu quero ser engenheiro? Se eu conseguir fazer um ebó para tornar ele um engenheiro, eu sou mais do que o Deus Supremo. Eu estou brincando de ser mais do que... Nem de ser Deus eu estou brincando de ser mais do que Deus. Agora, a menor distância entre dois pontos é uma reta, sempre foi. A física nos dá conta disso. Então, nós temos nosso caminho linear a seguir. De acordo com as nossas escolhas, a nossa convivência, a nossa relação com o outro, o nosso livre-arbítrio, a gente pode se desvirtuar deste caminho. E cabe a nós, babalorixás, fazer a recondução sua a este caminho para que você chegue ao ponto que o Lodumare lhe determinou, sem maiores sofrimentos. Então, as pessoas precisam fazer ebó justamente por isso, para que esteja sempre no caminho reto e correto. Ademais, nós somos energias. Nós somos energia. E o que é que acontece? Quando nós nos relacionamos com qualquer pessoa, qualquer tipo de relação, estou falando só sexual, não, qualquer tipo de relação com a pessoa, nesse embate, existe ali uma troca de energia, que nem sempre você adquire uma energia positiva do outro. E aí, a gente precisa de ebó para o quê? Restaurar a positividade de nossa energia. Está entendendo? Então, todos nós precisamos de ebó. Todos nós precisamos de ebó. O que é o ebó? Existem terreiros que dizem que fazem o mal, né? Mas que ebó é esse de fazer mal? Não seria justamente jogar uma energia negativa ruim em cima de você? Sim. Então é necessário que a gente faça ebós para afastar essa negatividade. Bem falado, Babado. Temos a pergunta aqui de Liz, que fala o seguinte: por que no candomblé é considerado os caminhos dos orixás? Se o filho muda de vertente, isso será um desafio? Peraí, não entendi. Vamos lá. O que ele fala de vertente, ele está falando de casa? Eu acredito que sim. Ela quis dizer isso, né, Liz? Porque no candomblé é considerado os caminhos dos orixás, né? Primeiro ela questiona por que é considerado os caminhos dos orixás no candomblé, e a segunda pergunta que ela faz é: e se o filho muda de vertente, isso é um desafio? Acredito que ela tinha falado se muda de casa, se isso será um desafio. Veja só, como é que eu vejo isso? O candomblé é o caminho dos orixás. Você não consegue ter orixá dissociado do candomblé. Não é? Você não consegue ter Santa Bárbara, Santa Luzia e Santa Irmã Dulce sem a Igreja Católica. Então, para cada segmento religioso, as suas divindades. E essas divindades orixás está atrelada ao candomblé. Né? Então, é no candomblé que você vai cuidar desses orixás. Então, é no terreiro, inclusive o que eu digo assim, esse negócio de santo em casa, eu sou terminantemente contra. É no terreiro que santo deve estar, é no terreiro que santo deve baixar, é no terreiro que deve se cultuar o orixá, e não em casa. Então, não tem como dissociar os orixás do candomblé. Não teria. Porque se eu levo orixás
Para a Igreja Católica, já não estou mais falando de orixá, estou falando de santo católico. Então, eu acredito que respondi aí. E a segunda pergunta foi o quê? Como o quê? Se o filho muda de vertente, Se muda eu acredito de que vertente. é um desafio. Antigamente, os orixás eram mais fiéis ao seu terreiro. Não existia tanta mudança, tanta mudança. Só um caso muito excepcional, né? Extinção de um terreiro, alguma coisa de uma grande gravidade mesmo para haver essa mudança. Não existia essa mudança. Hoje é mais comum essa mudança de terreiro. Qualquer coisa, a matéria se milindra e o santo também, e vão saindo. Porque hoje o candomblé, o pessoal quer viver um candomblé sem regras, sem hierarquia. Um candomblé sem hierarquia, para mim, é anarquia. Então, o candomblé tem que ser levado a sério, tem que ter doutrina a seguir, tem que ter dogmas mesmo a seguir, e então o pessoal, nem todo mundo está preparado para isso. Então, eles mudam de vertente. Agora, cada um sabe quantas gramas de santo tem na sua cabeça, não é isso? Com certeza. Então, quando muda assim, cada qual sabe quantas gramas de santo tem na sua cabeça. É só o que eu posso dizer. Eu acredito que se a pessoa não está preparada para aquilo, não entre, não se aprofunde, né? Porque é aquele velho ditado, né? O candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. Tem isso também. Exatamente. Você querer fugir da regra, das normas, sendo que a própria espiritualidade traz esse respeito com a hierarquia, né? E quem somos nós aí para poder passar isso, né? Quer dizer, tem pessoas que acham que vão ditar as próprias regras, né? Mas eu sempre digo, meu amigo, o seguinte, que quanto mais rebelde o Iaô, mais tirano ele será como pai de santo. Com certeza. Todo Iaô rebelde torna-se um pai de santo tirano. É a sequência. Babá, tem a pergunta aqui de Isma, que ela fala o seguinte: qual a diferença das nações no candomblé? A diferença das nações. Porque os escravizados vieram de diversos polos da África. Não vieram todos de um mesmo lugar, né? Uns vieram da região Quetu, outros vieram de Daomé, outros vieram do Congo, outros vieram de Angola. E os primeiros que chegaram aqui foram até os bancos, né? Estudos mostram isso. Não sei porque eu não estava aqui, mas estudos mostram esse caminho. Então, está aí justamente essa diferença de nações. Porque cada lugar, e a gente tem que pensar na África, fazer um trabalho de exegese, ou seja, estudar o contexto. No contexto. Naquela época, não existia avião, não existia internet, não existia automóvel. Então, a comunicação entre essas tribos eram difíceis. Essas comunicações eram muito pouco, era pouco, pode dizer que era pouco. Então, é natural que eles tivessem a sua cultura própria, fechada. Quando eles vieram para o Brasil, também seguiram essa coisa de ficar cada cultura separada, terreiro de Queto, de Angola e tal. O pessoal fala muito sobre a diferença na África, que na África, cada lugar, em Quetu, etc., cada lugar era um orixá diferente. E que aqui no terreiro a gente bota todo mundo, é uma das coisas até que os ifaístas batem em cima da gente, que a gente cultua tudo quanto é orixá em um terreiro só. Mas, quando os escravizados aqui chegaram, foram colocados todos em uma mesma senzala. Quem cultuava Oxóssi, quem cultuava Yansan, quem cultuava Xangô, foram todos na mesma senzala. E na necessidade da sobrevivência da religião, eles misturaram ali. Quando nós chegamos depois, recebemos esse axé, já recebemos esses axés juntos e misturados. Então, nos habilita hoje a gente está fazendo dessa forma. Todo e qualquer orixá. Muito
Bem falado, Babá. É bom, interessante também a gente entender que o contexto de tempos atrás era o quê? Muitas das vezes aldeias até rivais que eram colocadas ali dentro de um navio negreiro e aquilo ali foi se misturando, que a gente entende hoje aqui como Angola, Bambo, Queto, né, a parte do Jeje. Então era um período completamente diferente e foi se Diferente. trazendo a mistura, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos a pergunta aqui também, Babá, do Evans. Ele diz assim: quais são os maiores desafios em professar a fé nos tempos atuais? Para mim, o meu maior desafio hoje é impor a minha religião da forma que ela é. É eu levar o meu candomblé de 50 anos de sacerdócio, 50 anos de casa aberta, já vou fazer, né? Falta 3 anos aí, que eu já estou trabalhando o cinquentenário do Alaquirigi. Acho Então, os que é. 50 anos já estão no meu juízo. Mas falta 3 anos ainda. Mas vamos lá. Então, eu quero levar meu candomblé conforme eu recebi, conforme eu aprendi. E hoje, a turma mais jovem não me deixa esse espaço. É ataque mais ataque, ataques e mais ataques em cima da gente que é mais velho. Que a gente não Sim. sabe, que a gente é um candomblé do faz mal, e que não é dessa forma que se cultua, que não é dessa forma que se fala. Eu só quero pedir licença para passar com o meu candomblé do jeito que eu aprendi, professar meu candomblé do jeito que eu entendo o candomblé, entendeu? É isso que eu quero. Então, o meu maior desafio é me manter na linha que eu recebi há 56 anos atrás. Acho que Esse é é. o maior desafio para mim e acredito que para muita gente da minha idade, porque os novos não respeitam mais os mais velhos, dizendo que a gente não sabe candomblé. É muita coisa, realmente, Babá. Vamos dar aqui uma olhada nos comentários, se tem alguém que fez alguma pergunta. Deixa eu conferir aqui. Quero saudar aqui a todos, meus irmãos, meu Babalorixá, Motumbá, minha família de Axé. Tem aqui o comentário de José Livramento, que pede a bênção ao Senhor. Um grande amigo, Babá Livramento. Tem a Aí está Vilma presente Batista, Rosa Regina, professora Rosa Regina. Yuri Vilma também, Babalorixá Yuri. O Ogandos Batista. Cláudio. Maravilha. Eu não Também lembro João o nome de Neto. umas pessoas. João Neto, Ogan confirmado por mim. A bênção, meu pai Raimundo de Xangô, pede a bênção ao Senhor também, meu pai Ângelo. Raimundo, sua bênção, pai Raimundo. Xalá lhe abençoe. Nádia do Carmo pede a bênção também. Nádia do Carmo. Nádia do Carmo é uma irmã do coração. É interessante, eu estava falando da avó dela e ela caladinha, eu não sabia que ela estava aí, porque eu não estou vendo quem é que está, só vi essas 3 pessoas. Nádia do Carmo é minha irmã, ela é do Poço Betá, neta de Cibê Borã, que eu estava falando daí, a Lorixá, que me ensinou algumas coisas, viu? E eu tenho um carinho todo especial pelo terreiro Poço Betá. Ela sabe o quanto amo. Estou em um sentimento que eu tive doente aí, fez 8 dias na quinta-feira. Na verdade, só vim melhorar a partir de dizer que estou bom a partir de ontem. Foi que eu tive uma melhora boa e eu perdi o ritual lá do Poço Betá, fiquei chateado. Mas ela disse que vai fazer agora também o mês que vem e eu vou estar aí junto com ela do princípio ao fim. Um forte abraço, minha irmã Tina. Tem o Jean também, Jean Marcos está tomando a bênção ao Senhor. Tem o Ela Dudíssimo. abençoe. Jean, não estou lembrado. Jean. Nós do Palácio de Ogum também estamos presentes. Axé. Babá Ramon, meu amigo do coração também. Um grande amigo e irmão. Ó, o Wilson Colofé, meu avô. O Wilson. Forte abraço, Wilson. O Wilson é O meu terreiro de neto. Oxalá fala aqui. É normal iniciar um Iaô de outra nação dentro da nação da casa do Babalorixá?
Bem, eu acho que na minha casa eu não faço, por exemplo, uma Angola, porque eu não conheço os fundamentos de Angola. Então eu não faço, né? Outra nação que eu não conheça. Se eu não conheço, eu não faria. Mas a gente faz. Tem Muitas aqui o vezes o comentário. pessoal antigamente tinha um cuidado de quando em um caso como esse, recolher uma pessoa que era de Angola, em uma casa de Queto, ia buscar um angoleiro para ajudar, né, orientar e até fazer mesmo, né? Então, acontecia muito isso antigamente. Se fazia Angola em um terreiro de Queto e vice-versa, né? Que era o mal falado, né? Mudanças de águas com muitos, né? Nessa É. nomenclatura. Agora, a gente sempre aprendendo, e a gente aprende com os mais novos também. Diego de Oxóssi, que é filho de Santo de Cosmil, um dia ele conversando comigo sobre as pessoas que dizem que não muda a sua nação no barracão. Digamos, chegou uma entidade de Angola na minha casa, ele tem que dançar queto porque ele vem num terreiro de queto. Aí Diego me disse assim, mas babá, eu acho isso preconceito. Por quê? Vocês tocam Jexá, que não é sua nação. Aparece um Xumaré, vocês tocam Jeje aí de horrores para o Baluaê, para o Xumaré, que não é sua nação. E por que Angola você não pode tocar? Aí você sabe que me deu aquele estalo. Você sabe, Diego, que você está certo. Está aí uma pessoa bem mais nova, tem idade de ser meu bisneto, tetraneto, sei lá o quê. Mas aprendi. E o bom é isso, né? É a troca da barra. A gente está aberto a novos aprendizados, né? E eu disse, não, Diego tem razão. É preconceito mesmo. Se visitar um inquice, visitar meu terreiro, agora eu vou tocar em Angola para ele dançar. Sim. Axé. Águas Calmas fala aqui, boa noite, a bênção, agregação de cultura e religiosidade. Axé. Aqui o diz, muitos hoje estão na religião por status. Tem um texto no Facebook, no meu Face, tem um texto. E no meu livro eu trago, não sei se é no primeiro livro, eu acho que é no primeiro livro. Por que você faz parte do Candomblé? Tem esse texto. Eu venho falando das pessoas, porque as pessoas fazem parte do Candomblé. E um desses casos, e um desse motivo, é a questão do status. Outros entram porque tem uma hierarquia. E eles, como eles não puderam ascender em nenhuma outra esfera social, econômica, nem nada, vai para o Candomblé, porque no Candomblé ele tem a possibilidade de ser autoridade. E se impor como autoridade, que cá fora ele não teria. Está entendendo? E eu venho falando de vários e vários motivos que levam a pessoa a ser do Candomblé. Por fim, eu acho que sobra 5% que fica pelo orixá, que é entrado pelo orixá. Axé. Aqui a Liz, ela reitera a pergunta que foi feita, Babá, que tinha sido, por que no Candomblé é considerado os caminhos dos orixás? Aqui ela disse, os caminhos, no caso, as qualidades dos orixás. Por que no Candomblé é considerado as qualidades dos orixás? Bem, isso é uma polêmica que daria 10 lives. Há quem diga que a qualidade nada mais é do que títulos. Oxum é Oxum aqui em qualquer lugar. Em cada lugar que ela passou, ela recebeu uma denominação diferente. Mas a forma de culto e não sei o que é diferente. Lógico, se você está no Brasil, aqui em um país tropical, 35 graus, camisetinha vai muito bem. Mas se você está na Europa, por exemplo, pega o inverno russo, você não vai estar de camisetinha, você tem que mudar seu hábito de se vestir, né? Você chega na Bahia, a primeira coisa que você quer comer é um acarajé. Você chega no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que você quer comer é um churrasco. Não é assim? Então, existe essa diferença, né, realmente na forma de cultuar. Mas ali está sendo feito Oxum.
Entendeu? Oxum. Agora, essas qualidades nada mais são do que títulos que ela recebe por onde passou. E essa divergência não, essa diferenciação na forma de cultuar é de acordo com cada passagem, ela foi cultuada de uma forma. Perfeito. Eu acho interessante também, Babá, ressaltar o seguinte: eu vejo também diversas questões aí, né? Eu falo para algumas pessoas que eu fico entre um muro, porque tem os conhecimentos de Umbanda, tem os conhecimentos do Candomblé e tem os conhecimentos do segmento de Ifá. Só que eu sei separar muito bem, cada um no seu momento, no seu período, na sua situação. Mas o que é importante salientar é que nós, como parte do Candomblé, precisamos também valorizar essa inteligência que nossos antepassados tiveram dessa adaptação. Né? É louvável as adaptações que nós tivemos dentro do culto de Orixá. Ah, mas na África faz assim. Axé. Você tem a sua família de Ifá, vamos seguir ali naquele momento, vai fazer o axé ali, pronto. Mas a gente não pode desvalorizar a construção, né, do candomblé para essa contribuição, né, do que é a nossa religião atualmente. Eu acho isso muito importante. Exatamente. É o que eu digo, tem que ter clareza para distinguir o que é uma coisa do que é outra. Aí o pessoal diz assim, mas você não quis se iniciar em Ifá? Porque o meu candomblé, por enquanto, me responde todas as minhas inquietações. Tá entendendo? Eu não tem nada que meu candomblé não dê conta. Então, por isso, eu não precisei ainda buscar Ifá. Não precisei. É uma frase que o Babá fala sempre. Entendeu? Então, o meu candomblé sempre deu conta de tudo. Todas as minhas inquietações, o candomblé respondeu. Então, por que eu vou procurar Ifá? Não devo procurar. A partir da hora que me falte alguma coisa no candomblé, que o candomblé não esteja respondendo, aí eu vou ter que buscar outras instâncias. Mas, por enquanto, meu pai Oxalá, eu sempre digo assim, eu coloco meu santo acima de tudo e de todos. E é deste lugar que eu o coloco que ele me responde. Então, se eu coloco ele em um lugar alto, é daquele alto que ele me responde. Ele me responde de forma alta. Então, ele vem me respondendo a tudo que eu quero. A tudo que eu quero. E tudo que eu preciso. Às vezes eu digo assim, as coisas que eu pedi a meu santo e que meu santo não me deu, o tempo se encarregou de me mostrar que aquilo me seria maléfico. O tempo se encarregou de dizer assim, olha, se seu santo tivesse lhe dado isso, hoje você estaria arrependido de ter pedido. Então, o candomblé me satisfaz plenamente. Por isso que eu não recorro a Ifá nem a outra religião. Temos um comentário aqui, Babá, de Norma Maria. Gosto muito de ouvir suas falas, são enriquecedoras. Norma Maria é minha sogra. Babá tem uma pergunta. Dizem que sogra não é parente, é castigo. Mas a minha é uma dádiva. Maravilha, dona Norma. Faz uma outra pergunta, Babá. Diz assim: boa noite. Qual a opinião sobre incorporação consciente e por que está tão normalmente falado nesse momento? Incorporação consciente. O pessoal quer que eu seja apedrejado, né? Puxar esse assunto. Rapaz, eu vejo aí alguns doutores do candomblé dizendo que não existe incorporação inconsciente e que quer que apareça uma pessoa que diga a eles que é inconsciente. Apareceu eu. E digo mais, antigamente, a regra era você ter uma incorporação inconsciente. Essa era a regra. A consciência era exceção. Eu conheci uma criatura
E ela foi feita no santo, muito antiga, muito antiga. Se ela faleceu com complicação de diabetes e tudo, e ela é muito mais velha de idade do que eu, mas ela hoje estaria aí com a mesma idade de santo que minha, mais ou menos. E essa senhora passou por todos os sacrifícios, por todos os rituais possíveis e imagináveis, e ela se continuava consciente. Não houve o que tirasse a consciência. Mas isso era uma exceção à regra. Era uma exceção. Daquele tempo, eu só ouvi falar neste caso. Existiam folhas que a gente fazia chá para quebrar tabu de Iaú, própria para tirar a consciência. Existia folha que se colocava na cama, própria para tirar a consciência. Existia ebós, próprio para tirar a consciência. E isso era feito e as pessoas, era normal, até as pessoas nas primeiras manifestações sentirem qualquer resquício de consciência, mas que depois que passava por esses processos, a consciência anulava. Eu só ouvi falar do meu tempo dessa criatura. Hoje é que eu vejo, ao contrário, a regra é a consciência e a exceção a inconsciência. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, viu? Sei nem o que dizer. É o que eu digo, cada qual sabe quantas gramas de santo tem na sua cabeça. Vilma Patrícia pergunta aqui. Bênção Babá Ângelo, por gentileza, poderia falar, a partir da sua vivência e prática da casa, sobre receber filhos já iniciados em seu ileito, popularmente, filhos adotivos. A do pé, sua bênção. Vilma Patrícia é de minha casa. Aí é o de minha casa. Vilma, filhos adotados com fé, filhos é. Filho adotado com fé, filho é. Existe, cada caso é um caso e é preciso ser estudado desta forma, isoladamente. A gente não pode generalizar. Mas a gente recebe filhos de outra casa. Eu, por exemplo, recebo filhos de outra casa, boto logo entre parênteses. Muitas vezes provindo de casas que eu não conheço. Quando é de uma casa, como essas casas irmãs, como eu citei aí, Palácio de Logum, Poço Betá e outras casas, eu não aceito na minha casa. Porque eu conheço a regra e a conduta desses terreiros. Então, se não serviu lá, não vai servir para mim também. E se o axé dele não serviu para essa pessoa, o meu também não vai servir. Fica claro para mim. Mas é necessário a gente analisar cada caso separadamente. Existem casos que justificam realmente a transferência de uma casa. Eu recebi há muito tempo uma EQUED na minha casa e ela passou em um concurso público federal e estava no período probatório. E o pai de santo que iniciou ela, quando soube que ela já tinha aberto conta em banco e tal, estava com talão de cheque, naquele tempo não se usava muito cartão de crédito, se comprava com cheque pré-datado. Ele levou ela em uma loja, meteu uma conversa bonita, mobiliou a casa dele toda com cheque pré-datado dela, não cobriu um cheque, ela perdeu o emprego, o estelionato. Cabia essa criatura, havia clima para essa criatura continuar na casa desse babá? Não havia. Então a gente teve que, eu recebi de portas abertas, de braços abertos, e foi uma excelente filha de santo. Então, isso depende muito, Vilma Patrícia, de quem é e por que veio. Existem filhos adotados que se porta e recebe até um carinho a mais do Pai de Santo do que os iniciados por ele. Isso aí, para mim, é tranquilo. Tranquilo. Agora, o que existe hoje também é uma rotatividade muito grande. Né? Pessoas que saem do seu terreiro de origem porque não querem hierarquia, não querem uma doutrina. Da primeira vez que o Pai de Santo puxa a corda já arrebenta. Então, essas coisas eu me sujo com. Mas, por um justo motivo, cabe
sim uma transferência. Cada caso é um caso, não é isso? Cada caso é um caso. Tem que ver isso, analisar isso separadamente. Josimar pergunta aqui, fala aqui, boa noite, abençoe meu tio. Deixa eu ver aqui mais. Jucimar, meu irmão Jussi. Forte abraço, meu irmão. Jussi é meu irmão. Axé. Eu tenho muita gente boa, muitas pessoas que eu digo assim, é mais do que um irmão para mim. Como era o caso de Elisa. Jussi também, que é de minhas águas. Né? Jussi foi iniciado por uma irmã de santo minha. E a irmã de santo, filho da minha mãe de santo, que eu mais gostava, Miranda. Eu mais me afinava era Miranda. Aí minha tia dizia assim, os dois se dão bem porque nenhum dos dois presta. Ah! A live de reencontros aqui também, né, meu pai? É, muito boa. Aqui o meu pai fala aqui, que maravilha nosso povo reunido para falar de axé. Axé, meu pai, sua bênção. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Eu tinha vontade, sabe, eu tinha vontade da gente armar um grupo grande e, de vez em quando, cada fim de semana ou uma vez no mês, a gente visitar um terreiro, tomar um cafezinho. Eu sou apaixonado por café. Tomar um cafezinho e falar sobre axé. Maravilha. Encontros aí seriam maravilhosos. Seria bom a gente organizar assim, vários babalorixás e alorixás para a gente ir lá conversar. Não podem levar a verdade absoluta, mas para ter um papo, passar uma tarde agradável conversando. Isso. Quem sabe, meu pai, daqui para frente, vamos que vamos. Pois é, né? A ideia está lançada. A ideia está lançada. Pai Raimundo pergunta aqui, o que o senhor acha das folhas em frente às igrejas? Raimundo. Você é meu amigo, eu lhe considero como amigo, Raimundo. Não me bote em ponta de faca, Raimundo. Eu acho o seguinte, é um comércio, né? É aquela folha que bate 300 pessoas e é que eu vou falar sobre aquilo. E falar de folha, me dê licença eu contar um caso sobre folha, viu, Raimundo? Para desviar essa conversa. A gente está falando sobre folha. Um dia desse eu fui em São Joaquim e tinha chovido. E fiquei assim, junto de uma barraca de folha. Tinha um senhor com um tabuleiro cheio de folha e formou uma poça de água assim, bem na frente da barraca dele. Ele chegou no tabuleiro de folha, pegou um maço de folha de São Gonçalinho, varreu assim, espanou assim a água para fora, jogou, tirou, secou toda a poça, depois sacudiu as folhas e botou lá no tabuleiro para ser vendida novamente. Aí a gente vai lá e compra aquela folha. Felizmente essa foi de São Gonçalo. Já pensou se fosse uma folha de ouro? Deus do céu. Depois a gente botar essa folha no ouro dos outros. É muita coisa. É muita coisa. Aqui, Sérgio Dodé ama as histórias de meu pai. É, meu filho também, Sérgio. É bom, Sérgio. Tá aí com 40 e poucos anos de santo. 40 e quanto? 43? 43 anos de santo já. É bom, Sérgio. Raimundo diz aqui, andamos muito juntos. Como é? Raimundo diz, já andamos muito juntos. Já. Interessante, todo mês o Centro Baiano Anti-AIDS promovia um encontro do pessoal de Candomblé. E eu e Raimundo, a gente veio se conhecer. Íamos todo mês, a gente estava lá, eu falava alguma coisa de Candomblé, Raimundo falava de Umbanda, e formou uma amizade muito grande, eu e Raimundo. A gente falava muito, cada um sobre sua vertente lá, né, nesses encontros. Porque sabe que eu sou falastrão mesmo, se deixar eu falo muito. Tem que falar mesmo, meu pai, é isso aí.
Meu pai, acho que é isso. As perguntas aqui tem Tarcísio Costa, o homem sempre em busca de achar o culpado pelos seus defeitos. Acho que foi o que a gente está falando da personalidade, né? De orixá mais cedo. Tarcísio. Tarcísio é do Terreiro Poço Betá também. Emily fala aqui, um nada que pode se tornar tudo. Bença meu pai. Allah que abençoe. Realmente, é o nada que determina o ser, não é assim que a filosofia nos ensina? Que é o nada que determina o ser? É isso aí. O pai Raimundo aqui falou, um madrasto bem engomado vira vinho. De fato, de fato. Agora, o meu é na pura goma. É dois tecidos que eu gosto. E eu sou apaixonado por vinho também. Sam OFC fala, OFC 10 diz, pai Ângelo, meu caro, como vai o senhor? Quem falou? Foi Sam OFC 10. Pai Ângelo, como vai o senhor, meu caro? Eu estou bem. Agora, peça ele para se identificar melhor aí. Não tô reconhecendo quem é. Vamos ver se ele fala. Rosa Regina, você é mestre em candomblé. Ela coloca o comentário aqui do seu. Professora Rosa, muito obrigado aí pelo elogio, professora Rosa. Dinha pede a bênção. Né? Vivaldina Reis Ribeiro. A enquete que nunca se confirmou. Tem esperando quase 50 anos de suspense e não se confirma. Vai virar do Terreiro de Oxalá diz assim, axé, saudades eternas de mãe Elisa. Elisa, realmente. É uma pena. É uma pena. Pessoa maravilhosa. Gostava muito de minha irmã. Vamos ver. Tenho budíssimo, fala aqui. Tenho quase nada de conhecimento prático do candomblé. O que sei é por Pai Ângelo e através do livro dele. Essa oportunidade de lives é muito esclarecedora para nós. Antes de tudo, sou apaixonadíssimo pelo candomblé. Duda é de Pernambuco. Estou aqui lavando roupa com o ouvido na live. Axé. Você está em Pernambuco. Me esqueci o nome da cidade dele. Um negócio Catimbó, alguma coisa assim. É uma cidade de Pernambuco, Duda. Ele, de vez em quando, ele vem para as festas do Alaquirigi. Aqui tem o comentário de Omileuá. Benção, meu babá, Mireré. Sempre um prazer sentar para aprender com o Senhor. O Ogan Rodrigo do Oxum. Ele é de lá, Ogan do Palácio Logum. Um grande amigo. Um grande amigo. Mas você tem um grande mestre também em casa, viu? Ramon é um grande mestre. Aqui Águas Calmas, 53 diz. Baba Ângelo, em nosso tempo existiam os chás e os deboches, como o senhor relata. Agora eu não sou. Marcos Paiva diz. Boa noite, meu Baba Ângelo. Meu colofé. Marcos Paiva, profissional. Marcos. É Marcos do Abaluaí. Um grande abraço, Marcos. Aqui Águas Calmas fala. Querido irmão Ângelo, que, como o senhor diz, tem que se ver de cada caso especificamente hoje em dia. Qualidade de orixá e motivo de saída da casa de axé. Abraço de Carlinhos de Oxum. Carlos de Oxum. Aí não é meu irmão, não é meu pai. Um forte abraço, meu irmão Carlos. Carlinhos de Oxum. Uma competência aí no candomblé, viu? Ele é do segmento Savalu, mas uma pessoa extraordinária. Maravilha. O Mileuá faz um outro comentário. Meu babá, não se esqueça de convidar os orgãs para o café. Isso aí é um orgã. Isso aí é um orgã curioso. Isso não pode ver nada que vai catando e guardando. Mas ele está certo. A pessoa tem que aprender mesmo. É feio a gente não aprender a religião da gente. Eu sempre digo o seguinte, que não é vergonha você não saber o axé do outro. Mas o seu você tem que saber de trás para frente, de frente atrás. Você tem que saber por que você usa essa folha. Que folha é? Você tem que saber que folha é.
Por que você usa essa folha? Você tem que saber por que você usa. Entendeu? Não importa que na casa do outro use para Oxalá e que você aqui use para Exu. Mas você tem que saber por que você usa ela para Exu. Na sua raiz, é isso mesmo. O terreiro de Oxalá fala que adorou a ideia dos encontros. Carlos J. Cruz diz: sua bênção, meu irmão, que o Molu abençoe. Oxalá abençoe. É meu irmão de santo. Esse é meu irmão de santo. Carlos da Baluari. Fala, eu admiro logo a inteligência e conhecimento religioso do meu grande amigo Ângelo. Grande abraço de seu irmão Carlinhos de Oxum. Obrigado pelo precioso presente que hoje recebi. Pois é, meu irmão. Eu peço até desculpa, meu irmão, foram poucas, porque eu quis contemplar o maior número de pessoas. Eu precisava dividir esse axé com todo mundo, entendendo? Com os amigos e irmãos. Eu vou até essa semana levar a de Justo para deixar na escola. Pai Raimundo diz aqui: como eu queria vê-lo como presidente da FENACAB. Não vai ver nunca. Isso aí não vai ver, não, Raimundo. Em 2019, 2000, eu lutei para tomar aquilo ali. Lutei, tive uma derrota assim esmagadora. Era a hora da gente virar. Era a hora de virada de chave. O povo me traiu, o povo não quis, o povo se vendeu e hoje estão pagando um preço alto. Estão pagando um preço alto. Mas eu acho que a FENACAB está cada vez mais desprestigiada, menos gente se filiando. O pessoal está correndo todo mundo agora para a AFA. É isso mesmo, viu? É complicado, né, Babá? Temos direitos e deveres. Né? Quando é só querer os nossos deveres e os nossos direitos ficam onde, de fato, né? Babá, desde já queria agradecer ao senhor pela sua presença, pelos seus conhecimentos, pelos seus saberes, por tudo que o senhor compartilhou aqui conosco, né, nessa live. Espero, né, em outra oportunidade também, quem sabe a gente falar de outros temas. Sempre que você me convidar, estarei presente. Muito grato. E eu gostaria de encerrar, né, agradecer a toda a minha família de Axé, né, todos que estão aí presentes até o momento. Gratidão a todos. Né? E aí aqui eu tenho duas perguntinhas para a gente encerrar, e caso o senhor também queira falar algo, né? Lógico. Eu pergunto aqui para o senhor: qual conselho o senhor dá para quem quer entrar para o candomblé? Bem, entrar para o candomblé, primeiro você tem que ir namorar com a casa que você quer entrar. Pega uma paquera, fica só de olho em tudo que acontece, entendeu? Como é que o babá, o aiá, trata os filhos da casa? Não é como ele trata. Você que está chegando, o novato, tem que ver como trata os demais. Observar. Ver o que é que tem no candomblé, o que é que o candomblé tem de bom para lhe oferecer e de ruim para lhe oferecer. Ver se você vai se adaptar àquela casa, àquelas regras. Então, para depois então, você tomar sua decisão de entrar. Não tenha pressa de fazer o santo. Porque hoje, já pegando aquela fala do Abian, voltando à fala do Abian, é necessário, porque antigamente, quando a gente entrava por Rumpó, a gente passava meses ali. Eram meses de aprendizado. A gente aprendia todas as rezas, aprendia a dançar para o santo, aprendia tudo que tinha de aprender. Que o Iaú precisava aprender, a gente aprendia ali. Agora não. A gente tem que entrar e já de olho no retorno ao trabalho, cada das férias. Então, não dá tempo você ensinar tudo, aprender tudo. Você tem que aprender nessa época que você está cá fora. Você está com uma Biana ali, observando a casa e aprendendo isso e aquilo. Então, para quando você entrar, seu santo já está pronto, maduro, para não dar trabalho na hora de sair. Entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que tem é você observar a casa. É sobre isso. E a segunda pergunta: qual conselho o senhor dá para quem já está nessa jornada, dentro do axé?
Bem, quem está na jornada, agora, em que posição dessa jornada? Se você é Iaú, espere seu tempo. Quem é Bian, seja Bian. Quem é Iaú, seja Iaú. Quem é Bome, seja Bome. Vá guardando o seu tempo certo para cada coisa. Suba um degrau de cada vez. E você chega lá no topo. Sem pressa, sem agonia. Sem pressa e sem agonia. Você vai chegar no topo. Não precisa atropelar as coisas. Então, e se você é Bome, olhe com carinho para quem é Iaú. Lembre-se que você foi Iaú. Não faça com Iaú hoje o que você não gostaria que fizesse com você ontem. E a última coisa, deixe o espírito de irmandade aflorar. A gente precisa se ver como família. Como família. Toda hora eu digo, eu tenho poucos filhos de santo, mas os filhos que eu tenho na Alacrigi estão vinculados ao Alacrigi muito mais por laço de amor do que laço religioso. Porque depois que entra, vira uma cachaça. Não sai mais. Entendeu? Então, é isso aí.